Eu não vejo a hora de gravar esse vídeo e ter um link toda vez que alguém me perguntar qual livro de copy o senhor recomenda. Eu acho até meio esquisito me chamar de senhor. Mas eu estou há muito tempo querendo gravar um vídeo exclusivamente sobre livros de copyright e este é o dia. Eu estou gravando, na verdade, no último dia do ano, cumprindo uma promessa já meio atrasada, que é a de fazer uma classificação desses livros. E antes de a gente passar por esses livros, que são quase 40 livros, eu gostaria que você prestasse muita atenção nos critérios para a escolha e ranking desse livro. Porque qualquer ranking, ele tende a ser pessoal. Então, essa é a minha escolha, aquilo que eu considero, depois de ter lido dezenas de livros de copy, os mais importantes, os mais interessantes, tendo em vista um tipo de profissional que atua em 2025, né? Que é provavelmente quando você vai ver esse vídeo. Eu estou dizendo isso porque alguns livros aqui são clássicos, mas que, na minha opinião, existem materiais melhores para substituí-los. E também há livros que são de iniciantes. Então, se você lê um, você não precisa ler outro. A gente vai perceber aqui que alguns livros de copy são muito repetitivos e outros a gente lê mais por tradição do que por utilidade. Então é muito importante que você preste atenção nas justificativas que eu vou dar. Porque se você quer apenas o ranking, eu vou deixar aqui na descrição os livros e você pode ver cada um deles. Isso não ia te ajudar de nenhuma maneira. É muito importante que você preste atenção no vídeo, então, principalmente, de novo, nas justificativas e critérios, porque isso vai te ajudar a decidir se, mesmo um livro que para mim não é algo obrigatório, não é um livro supremo, você talvez tenha que ler por causa da situação em que você está hoje. Ok? Então, esse foi um dos critérios. O primeiro critério é o livro precisa trazer algo atual, tá? Ele precisa ter algo atual para o copywriting. O segundo critério é que ele não seja assim tão repetitivo. Há alguns livros que poderiam ter 30 páginas, 15 páginas, mas que o autor precisa encher linguiça, porque o propósito dele não é escrever o livro, mas é vender um produto. E eu vou falar de um livro famoso, inclusive, que faz exatamente isso. O terceiro critério é que ele seja, digamos, relevante para quem, mesmo não querendo ser um copywriter, precisa de técnicas de copywriting, tá? O quarto critério, e aqui é um pouco difícil, mas é ver livros que tenham, digamos, que consigam ampliar a capacidade de pensar sobre copy e não apenas de dar fórmulas de copy, tá? E o quinto critério é o critério de você ensinar quase que exclusivamente copywriting. Então, aqui eu não vou colocar livros que tratam de comportamento humano. Por exemplo, o Comporte, do Robert Sapolsky, é um livro que tem sido indicado para o pessoal. Ou o Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, porque não é um livro de copy. Ajuda muito, talvez seja mais importante e mais interessante de ler do que vários livros de copy aqui, mas não é um livro de copy. A única. Eu abri algumas exceções, como por exemplo Armas da Persuasão, que não é um livro de copy, mas que está sempre nessas listas. Então eu acabei colocando esse critério adicional, esse último critério, que é ele precisa ser. Se ele apareceu de alguma maneira, de uma forma meio popular, então eu acabei colocando ele aqui também, para que você. Assim, né, você vai ver isso em outras listas e aí você vai se perguntar, por que isso aqui não está no ranking e tal. Eu acabei colocando este livro por causa disso, tá? Outros livros que são um pouco mais biográficos, como Confissões de um Publicitário, do David Ogilvy, entraram aqui, embora eles não sejam exclusivamente de copy, eles entram aqui porque, de novo, estão sempre nessas listas de livros indicados para pensar como copywriter. Eu evitei ao máximo esses livros, mas acabei abrindo essa exceção, porque eu sei que as pessoas iam perguntar o que você acha de tal livro, o que você acha de tal outro, tá? Então, esses são os critérios, perfeito? Vamos para os vídeos então, vamos para o ranking, né? Dando já essas explicações, eu vou começar aqui. O meu vídeo vai ficar aqui um pouco em cima, né, dos livros, mas não tem problema, porque vocês vão ver todos, ok? Então, os meus critérios aqui, o meu ranking é o Supremo, são aqueles livros assim,
muito bons, aqueles livros que mesmo que você não queira ser um copywriter, você precisa ler. Esse é um tem que ler, que é uma classificação para livros assim, são obrigatórios para a sua profissão, tá? Mas para quem não quer seguir naquela profissão, talvez não sejam tão relevantes assim. Tá? Então, eu coloquei Copywriter então como um livro de profissão e um livro para pessoas que precisam aprender a pensar como copywriter porque vão tocar outros negócios, né? O objetivo delas não é necessariamente virar copy, mas elas precisam de copy para aplicar nos próprios negócios. Mas qualquer livro aqui entre Supremo e Tem que Ler são relativamente úteis para todo mundo, mas eu tenho uma distinção. Depois nós temos os livros bons, né? Que são livros que são bons de ler. Eles tenham a sua utilidade, embora não sejam obrigatórios. Se você leu ou se você quer ler, são livros bons, pode ler, que você vai aprender alguma coisinha ali. Digamos, o custo por página lida ainda vale a pena, tá? Depois nós temos essa classificação que é melhor ver o vídeo. Muitos livros, como nós vamos ver aqui, às vezes vêm, ou às vezes tem, o curso do autor. Às vezes tem a formação do autor, e o livro é um meio de entregar e estabelecer autoridade para aquele profissional, mas não para ensinar. E para mim esse é um critério na hora de escolher o livro também. Então há livros que eu falo assim, melhor você ver o vídeo ou ver o curso daquela pessoa que você vai aprender mais do que com o livro. E o outro, não perca tempo, quer dizer que realmente é um livro que não vale a pena ler, ok? Vamos lá então, que nós já passamos aqui 6 minutos explicando só os critérios do livro, mas vamos lá. O primeiro livro aqui, então, deixa eu colocar aqui, é O Transformando Palavras em Dinheiro, do Ícaro de Carvalho. É um livro que eu diria para você não perder tempo. Eu digo isso, e eu gosto muito do Ícaro, devo muito ao Ícaro, tem um vídeo aqui no canal especificamente do Ícaro, analisando a comunicação do Ícaro, mas o livro do Ícaro, Transformando Palavras em Dinheiro, é um livro que não vale a pena ser lido, tá? O livro, ele não só é confuso e ambíguo, como nem parece ter sido escrito pelo Ícaro. Não tem o estilo do Ícaro de comunicação. Claro que é um livro que, se você é muito iniciante, talvez seja útil para você por causa de algumas ideias. Mas há várias teses contraditórias dentro desse livro e há várias teses erradas dentro deste livro. Coisas que eu acredito que o Ícaro hoje, o Ícaro que nós vemos no Instagram, reconsiderou, tá? Principalmente em relação a como fazer marketing. E é um livro também que não tem um pouco de copy, mas não é exclusivamente de copywriting. Mas mesmo assim, mesmo que fosse só de copywriting, eu acredito que ele não seria tão bom assim, ok? Então é um livro que eu diria para não perder tempo. O meu amigo Luiz Marrafon, ele tem uma resenha sobre esse livro, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, e aí ele analisa, e a minha opinião é exatamente a mesma do Luiz, tá? É um livro que eu não recomendo que você perca tempo lendo, porque há opções melhores. Se você já leu, não precisa ficar se sentindo mal não, tá? Tá tudo bem. Mas você que pretende ler, eu diria para você não perder tempo. Não há ideias ali que não estejam assim mais bem desenvolvidas em outro lugar ou, né, não estejam tão erradas assim em outro lugar. Perfeito? Então, esse é o livro para você não perder tempo. Um outro livro aqui que eu diria que é um livro que tem que ler, é um livro supremo. É o livro do Eugene Schwartz, que é o Breakthrough Advertising. O Eugene Schwartz, ele é um copywriter, ele tem vários textos famosos, né? O mais famoso talvez seja Food Medicine, que acabou virando até um tipo de ditado popular, né? Comida é medicina, comida cura, enfim. Mas o Eugene Schwartz, ele tem alguns vídeos também no YouTube. Ele é um copywriter que entendeu primeiro o poder da escrita, no sentido de que você precisa entender habilidades escritas para trabalhar como copywriter. Tanto que poucas pessoas sabem, mas o Eugene Schwartz, ele tem um outro livro que ele escreveu para copywriters que chama Breakthrough Brilliance, que é um livro de escrita. Tá? É um livro para você aprender a escrever. E no Breakthrough Advertising é a parte, digamos, de marketing dessa parte escrita. Tá? Eu tenho um vídeo aqui explicando o que diferencia uma coisa da outra, espero que depois você veja, tá? O Breakthrough Advertising, ele é um livro que
traz várias ideias interessantes para copywriting, principalmente as ideias em torno dos níveis de consciência do consumidor, mas também nos níveis de transferência, a compreensão em relação ao desejo e etc, e etc, etc, tá? Eu colocaria ele em tem que ler, aí algumas pessoas falam assim, imagina, esse é o único livro que você precisa ler. Mas, no meu ranking pessoal, eu colocaria em tem que ler, né? Porque é um livro que é um livro que ele tem essas coisas muito interessantes, mas eu me formei em letras, né? Então eu aprendi muito sobre comunicação bem antes de entrar em contato com o Eugene Schwartz. E eu acho que essa questão dos níveis de consciência é muito básica. Algumas coisas são muito simples, muito óbvias, inclusive, tá? Principalmente em relação aos níveis de sofisticação do mercado, tá? Mas, como eu sei que boa parte do meu público não se formou e não fez estudos de comunicação, eu diria que é um livro supremo para você. Você vai ler esse livro e vai sentir que, meu Deus, nossa senhora, como que eu não pensei nisso antes? Mas a verdade é que para quem estudou mais do que apenas marketing, para quem que, enfim, né, tem uma cultura de comunicação e literatura um pouco maior, eu diria que vão achar um livro apenas obrigatório. Um livro que tem que ler e tudo mais, mas não necessariamente um livro, meu Deus, que clássico, tá? Mas aqui eu estou colocando como clássico por causa de vocês. Mas o meu ranking pessoal ele estaria aqui em tem que ler, ok? Mas vou deixar aqui em Supremo. Um outro livro que eu acredito que é um livro que vale a pena ler é o Boron Letters, do Gary Halbert, tá? O Gary Halbert, e como vocês podem perceber, são dois livros já em inglês, e isso é algo que você precisa saber. Boa parte da literatura, dos livros produzidos de copywriting no mundo, são em inglês, porque os Estados Unidos e a Inglaterra são os países que mais produzem propaganda e mais produziram propaganda na história da humanidade. E a maior parte dos clássicos e das letras e das referências vem de lá. Se você não sabe inglês, você está amputado de todo este material e você precisa dar algum jeito de ler estes livros, ok? É preciso fazer alguma alguma adaptação, porque são culturas um pouco diferentes na maneira como lidam, não só com o consumo, mas como com a escrita, com a leitura. Mas você pode perceber que e-books lá fora vendem muito mais do que aqui. Porém, é um livro que eu acredito que é muito importante para ler. Eu tenho um problema pessoal com o Gary Halbert. A gente sabe que o Gary Halbert ele morreu quebrado. O Gary Halbert morreu falido. Foi preso por alguns problemas fiscais, mas as pessoas idolatram demais o Gary Halbert, principalmente a figura do Gary Halbert, e raramente ela se lembra dos produtos que o Gary Halbert vendia. O Gary Halbert, enquanto copywriter, é excelente, sensacional. O Gary Halbert escreve muito bem, mas enquanto profissional, e principalmente em relação à ética profissional, é um cara muito suspeito. Eu diria que o Eugene Schwartz também, tá? Principalmente esse pessoal da resposta direta em marketing, tá? Se você não sabe o que é isso, depois você bota aí no Google. Mas eu diria que é um livro que todo mundo tem que ler sim. Há muitas ideias interessantes, há muitas análises interessantes, e eu acho que é um livro obrigatório para copywriters, sim. Não é um livro supremo para mim, mas é um livro obrigatório, tá? Um outro livro que eu considero obrigatório, tem que ler, é o The Edgewick Copywriting Handbook, do Joseph Sugarman. Esse é um livro que é, na verdade, uma compilação de workshops e mentorias que o Joe Sugarman dava. E ali neste livro existem muitas dicas práticas de escrita, de construção de mensagem. Ele não tem um formato muito específico, quer dizer, ele é diferente de outros livros aqui. Ele não vai te ajudar a escrever apenas uma carta de vendas do começo ao fim, ele não vai te ajudar a escrever um anúncio do começo ao fim, mas é um livro com muitas ideias interessantes e úteis para os copywriters. Eu diria que é um livro que tem que ler sim. Principalmente os primeiros 3 ou 4 capítulos são muito bons, tá? E eu diria que é um livro que todo mundo precisa ler de alguma forma. Um livro que eu considero supremo é esse aqui é um pouco difícil de achar,
mas é o Marketing Bullets do Gary Bencivenga, tá? É um livro, de novo, que é, se eu não me engano, a compilação de newsletters que o Gary mandava para a sua lista, e é excelente. São lições curtas, com ideias curtas, dicas úteis e curtas para todo mundo que trabalha com marketing, tá? Lembrando que esse Supremo aqui é essa classificação em que eu diria que é todo mundo que trabalha com marketing, embora ele é focado em copy, mas eu diria que todo mundo que trabalha com copy pode aprender alguma coisa, ou pode aprender muita coisa com ele. E o do Gary Bencivenga tem bastante coisa de copy, mas também tem bastante coisa de marketing, assim como o Breakthrough Advertising, tá? Então eu diria que é um livro supremo, tem que dar um jeito de ler este livro, ok? Um livro que tem que ler, mas eu não diria que é um livro supremo. Eu sei que muita gente vai achar isso aqui. Rafael, o que você tem na cabeça, tá? Mas é um livro que é A Ciência da Publicidade, que foi publicado neste ano em português, do Claude Hopkins. O Hopkins, a primeira parte do meu curso, Arquitetura dos Anúncios, a gente fala um pouquinho dele, da filosofia dele de copy, e analisa alguns textos dele. Mas o Hopkins, com esse livro, ele inaugura a ideia de que o marketing é uma ciência, a publicidade, o advertising é uma ciência, especialmente o copywriting, no sentido de que a gente não precisa mais, essa é uma frase, estou aqui fazendo uma paráfrase, né? Ele diz assim que a gente não precisa mais fazer apostas, a gente não precisa mais confiar na intuição, a gente não precisa mais confiar na criatividade, porque as leis do que vende já foram estabelecidas. E são essas, é claro que foi o Claude Hopkins que desvendou todas essas leis. O Hopkins, ele tem umas ideias muito esquisitas, como por exemplo a ideia de que entretenimento não vende. Ele diz assim, ninguém compra de palhaços, o que é bem esquisito, tá? Mas o Hopkins, eu diria que é um livro importante para quem trabalha com copy, porque ele ainda tem algumas bases, algumas ideias interessantes, umas ideias úteis também, algumas dicas úteis para quem trabalha com copy. Mas eu não diria que é um livro supremo, eu não diria que é um livro que não haja nenhum substituto, eu não diria nem que é um livro muito atual. Nós temos vários livros melhores do que o do Hopkins, que tratam da ciência da publicidade. Por exemplo, How Brands Grow, do Byron Sharp. Nós temos The Long and Short of It, do Le Binet. Então nós temos muitos livros bons que são melhores, né, do que A Ciência da Publicidade, do Claude Hopkins. O pessoal da Resposta Direta fica muito irritado quando eu falo isso, porque eles precisam de algum ídolo. Ai, meu Deus, não pode falar mal do Claude Hopkins, não pode falar a verdade, né? Então, assim, você leu pouco, então talvez você idolatre demais quando você tem uma cultura muito pequenininha, tá? Agora você pode falar assim, nossa, mas esse livro mudou minha vida, Rafael. Eu li aquilo e ganhei muito dinheiro fazendo isso, para mim foi excelente. Então, ótimo, então no seu ranking ele é supremo. Esse aqui é o meu ranking, faça o seu. Então, é um que eu acho que tem que ler. Eu vou colocar em bom. É um livro bom. Não é um que tem que ler, não. Não diria que é um livro obrigatório, todo mundo tem que ler. O David Ogilvy obrigava as pessoas a lerem esse livro várias e várias vezes, tá? Mas o Hopkins, para mim, não é um livro que é um livro obrigatório. Esses outros eu acho melhores, porque o Hopkins, ele tem essas ideias cientificistas que estavam na época. Você tinha outros livros, como livros de administração, tá? Que tratavam da ciência da administração, e o Hopkins falava de que o objetivo da publicidade era vender e tudo mais. Então são, assim, eu diria que, olha, se você não leu nada, eu diria que é um livro que você tem que ler. Se você já leu esses outros aqui, ou pretende lê-los, quando você ler o A Ciência da Publicidade, você vai achar o livro um pouco fraco. O livro que eu acho dele, inclusive, que é melhor, que chama My Life in Advertising, que é a minha vida na publicidade, é que ele conta a biografia e você vai ver que o Claude Hopkins se contradiz várias e várias vezes em relação ao livro. Essa é uma coisa muito importante que vocês precisam ter em mente. Muitos livros aqui, como eu falei no início, foram escritos apenas para publicidade dos próprios autores e das próprias agências. Era o conteúdo deles, ok? Então, A Ciência da Publicidade, para mim, entra aí como um livro. Para mim, é um livro bom, para você talvez seja um tem que ler. Aí, de novo, você tem que prestar atenção nas justificativas, ok? O Storybrand é um livro que, para mim, é melhor ver o vídeo, tá? O Storybrand, que não é um livro exatamente de copy,
mas é um livro que muitos copywriters leem, muitos copywriters são obrigados a ler, porque trabalham em alguma agência que usa o método deles. Mas o StoryBrand é um livro que poderia ter um terço, um quarto do tamanho. O resto do tempo é o Donald Miller tentando vender os seus workshops presenciais. Se você conseguir ver um vídeo, se você conseguir, eu diria para você ler só o comecinho do livro e ver algum vídeo de alguém explicando, não tem muito mais do que isso. Tá? Pode ficar tranquilo. Tá, de novo, talvez você precise. Quando eu falei isso nos stories, alguém falou assim: nossa, mas foi o livro que mais me ajudou. Então, ótimo, não há livro tão ruim que não possa te ajudar. Mas, para mim, é um livro que melhor ver o vídeo. Muitos autores têm entrevistas, têm podcasts, têm resumos, e às vezes é só isso mesmo. Tá? Muitas vezes eu cometi o erro de ver o vídeo e depois fui ler o livro, e às vezes o contrário também. Li o livro e fui ver o vídeo e percebi, puxa vida, não tem muita diferença entre um e outro. Poderia ter economizado tempo e dinheiro. Um outro livro aqui que é bem importante para quem trabalha aqui com copy é o Great Leads. O Great Leads é um livro que todo mundo tem que ler. O Great Leads ele é baseado no Breakthrough Advertising, nas ideias de sofisticação de mercado, e eu diria que ele é uma parte mais prática das teses do Eugene Schwartz a respeito de marketing. Eu diria que você precisa ler os dois. Seria um bom complemento você ler o Breakthrough e depois ler o Great Leads. Eu acho que você vai aprender bastante coisa em relação a marketing de resposta direta. Eu vou gravar até um vídeo. Caso você não saiba o que é marketing de resposta direta, você comenta aqui para eu saber se eu preciso gravar um vídeo ou não, tá? Mas eu acho que você deve imaginar aí que marketing de resposta direta é um negócio mais na cara, mais agressivo, diferente de branding. Eu acho que você vai ficar com uma ideia mais ou menos assim. Por enquanto, fique com esse estereótipo, embora nem sempre seja assim, tá? Então, eu diria que é um livro que é bom, tem dicas práticas, ele ensina como você escrever cada um dos tipos de leads, de headlines. Eu acho que ajuda bastante. Tem alguma versão em português, traduzida pela Empírico, você deve achar também por aí na internet. Um livro que eu diria, vamos lá para o próximo, eu diria que é um livro, já agora, né, no caso supremo, é um livro que chama The Cop Book. O livro The Cop Book, ele traz vários exemplos, tanto de resposta direta quanto de anúncios, de brand, vamos ficar com esse estereótipo mesmo, mas você como copywriter vai precisar conhecer referências, você precisa ter referências, você precisa ver propaganda. Esse é um erro muito comum em quem começa, que é assim, a pessoa aprende copy e ela não consome textos de copy. Então como que você vai escrever bons textos? Você não vê propaganda, não vê comercial, você não conhece a tradição, as convenções, você não sabe quem é quem, você não sabe nada. Então é muito comum que as pessoas vendam cursos, né, nesse sentido assim, você vai entrar aqui, você não precisa saber escrever, você não precisa saber de marketing, você não precisa saber de nada. O curso seria honesto se lá dentro ele desse todas as referências, mostrasse, né? Mas raramente é o caso. Porque você vai aprender, por exemplo, um título tem que ser escrito dessa forma. Mas como você não consome muita propaganda, muitos anúncios, você não tem referências, você não tem, digamos, essa temperatura de besteira que as referências dão para você. Porque você não sabe como que as coisas boas se parecem. Então é muito importante que você tenha um livro de referências, e eu diria que o Copybook é um livro bom de referência. Não é para você pegar e ler do começo ao fim, embora você possa fazer isso, mas é um livro que eu consulto com muita frequência. Sempre que eu preciso de alguma ideia, eu vou ver, cara, o que essa pessoa disse? E essa é uma outra coisa legal. No começo de cada capítulo, tem um copywriter daquele texto, e ele explica qual que é o processo criativo dele. Então, é um livro supremo, mesmo para quem não trabalha com copy, mas para quem trabalha com anúncios na internet, com propaganda, com marketing, eu diria que é um grande livro, tá? Existe um outro livro para quem trabalha com design, que é do Virgil Abloh, que chama Something Off, mas é um livro mais voltado para design. Mas é o equivalente, eu diria, de design. Falando em outro livro que eu acho que é um livro que tem que ler, é o livro do Steve Harrison, que chama How to Write Better Copy. É um livro, de novo, especificamente para copy. Ele fala de todas as etapas de copy, de headline,
de parágrafos, ele fala um pouco sobre como fazer briefs bons. É um livro excelente. O Steve Harrison, ele aprendeu com... Ele está dentro da agência do Howard Gost, que é outro cara que eu vou comentar aqui, meu guru. E ele tem uma abordagem que eu gosto muito, que é do branding response, né? Ou branding direto, talvez. Que é combinar o melhor do branding com o melhor da resposta direta. Eu diria que é um baita livro, é um livro que tem que ler, sim. Um livro que nem para você perder tempo é um livro do Russell Reeves. O Russell Reeves, ele escreveu um livro que chama Reality in Advertising. É um livro onde ele estabelece ou desenvolve a proposta única de vendas. E o Russell Reeves era um cara fã da repetição no marketing e era um fã de você achar a proposta única de vendas. Assim que você achasse a proposta única de vendas, aquilo que seu produto faz que nenhum outro produto pode fazer, você apenas repete essa proposta infinitamente. O Russell Reeves, nesse livro, ele conta... Esse livro foi escrito, na verdade, para demonstrar que a propaganda não era algo obscuro, algo imoral ou algo falso, mentiroso, mas algo normal, comum, mecânico, que qualquer pessoa pode fazer. Tá? É um livro que só tem um interesse histórico, eu diria, e talvez assim alguma coisinha útil em relação à proposta única de vendas, mas nada que você não encontre em outros livros. Tá? Um livro que eu considero bom, é o livro do... esse livro eu participei, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, esse é o livro que eu participei, que é o livro do Paulo Macedo. Os dois livros eu vou colocar aqui. Os dois livros do Paulo Macedo. Paulo é meu colega, meu amigo. Eu revisei parte desse livro, a gente fez amizade, inclusive por causa disso, por causa das minhas revisões em relação a este livro. E eu diria que é um livro muito bom, tá? O livro do Paulo Macedo, ele apresenta muitos formatos de textos diferentes. E o Paulo Macedo, sim, é muito influenciado pelo John Carton, que a gente vai comentar daqui a pouco, pelo Eugene Schwartz, pelo Gary Halbert. Então, ele vem dessa resposta, da tradição da resposta direta, e ele oferece neste livro um livro didático para que você conheça os formatos de copy, como escrevê-los, e ele traz algumas referências assim. Eu diria que em termos de publicação em português, até poucos anos atrás, era o nosso padrão. Tá? É um livro que o nosso padrão ouro era este livro. Agora começaram a traduzir outros livros e depois nós temos livros que, inclusive o Paulo com certeza diria que são livros que inspiraram ele, como o do Eugene Schwartz, e eu diria que ele concordaria no sentido de que esse livro está acima do dele nesse sentido. Mas você pode ler o livro do Paulo se você não quiser ler os outros, que ali terão muitos recursos também. São livros bons, tá? Livros bons mesmo, tá? Pode ler que você vai aprender bastante coisa com eles. Do mesmo jeito, eu diria que está o livro do Ray Edwards, né? Como escrever uma copy que vende. É um livro que eu não diria que é obrigatório, mas que está mais ou menos nessa mesma pegada. São livros bons, livros com os quais você vai aprender bastante coisa. Ele traz bastante formato, ele tem esse métodozinho passo a passo para você escrever essa copy. Então, caso você se sinta perdido em o que você tem que fazer depois, eu diria que é um livro fundamental para você. Tá? Para mim é um livro bom, é um livro que dá estrutura, mas também não é um livro supremo, não é um livro que obrigatório qualquer pessoa tem que ler e tal. Eu não diria isso deste livro, tá? Um livro que eu diria que é obrigatório para a gente colocar um lá é esse do John Carton, tá? Que chama Kick-Ass Copyright. Esse é um daqueles livros assim, se você nunca leu nada de copy, sabe inglês, esse é um livro que vai fazer muita diferença para você, mas assim, muita diferença. É um livro que o John Carton, ele odeia branding. Você percebe que o John Carton, ele não leva a sério marcas, criação de marcas, publicidade. Para ele tudo é perda de tempo e nada disso dá dinheiro. O que deixa a gente numa posição meio complicada, né? Porque resposta direta, até pouco tempo, nunca tinha criado nenhum negócio bilionário, enquanto o branding já tinha criado vários negócios bilionários. Né? Mas vamos deixar essa conversa para outro vídeo. Mas o John Carton, ele oferece... Nesse livro ele apresenta ali um método muito, muito legal, muito prático para você escrever copy, que eu vi em poucos livros.
De novo, considerando o tamanho, custo-benefício ali, é um daqueles livros que vale a pena você ler, mesmo que você não queira ser copywriter. É um dos poucos que eu diria que assim, cara, vale muito a pena você ler, porque você vai pegar muita coisa interessante com este livro, tá? Um outro livro que eu diria que é melhor ver o vídeo, eu diria que. Vamos pegar aqui. Eu diria que é o Arsenal de Copy, talvez, da Roberta. Tá? A Roberta tem uma formação de copy, inclusive eu gravei um vídeo para eles, para a Roberta, eu tenho um curso de português lá. E o livro Arsenal de Copy, ele é bom para iniciantes. A Roberta, ela traz uns conceitos simples, uns conceitos de maneira simplificada, eu diria. E o livro é curto, então você não consegue se aprofundar em nada. Então são pequenas dicas, mais para você entender mais ou menos o que um copywriter faz e ter ali algum exemplo ou outro, tá? Ele para mim é o tipo de livro que é melhor você fazer o curso. Você vai aprender mais coisas. E eu não trabalho para a Roberta, tá? Assim, não estou fazendo propaganda dela. Mas eu diria que é um tipo de vídeo, de livro que é melhor você ver o vídeo, não precisa. Não precisa ler nada, não precisa fazer. Assim, você vai aprender alguma coisa, mas não é muito, não. Tá? Eu diria para você não perder muito tempo com isso. Tá? Então, para mim, é melhor ver o vídeo. Um outro livro que eu colocaria aqui, eu diria que eu vou pegar esse aqui, O Armas da Persuasão, é um livro bom. É um livro que, é um livro que eu diria que é um livro que, levando em consideração os meus critérios, é um livro supremo, tá? Não porque eu não considere outros melhores, mas levando em consideração que você vai aprender mais apenas do que copy, é um livro supremo em relação aos outros. Assim, estou aqui discutindo com o próprio Rafael sobre esse assunto. Mas As Armas da Persuasão é um livro que, mesmo você não sendo copy, você aprenderia, então vai encaixar dentro aí do meu critério. Então, o Robert Cialdini, ele tem o Armas da Persuasão 2.0, tem o Persuasão, que eu recomendo que você leia também. Mas o Cialdini, ele traz a ciência comportamental mais avançada que nós temos, mais conhecida que nós temos, e traz exemplos em que a mudança desse comportamento acontece por meio de técnicas de vieses cognitivos. Neste livro, especificamente, ele trata de 6 tipos. Então, o viés da escassez, o viés da prova social e coisa assim do tipo. Eu acho que é um bom livro para quem nunca leu nada sobre ciência comportamental. Ele populariza alguns estudos, embora alguns estudos não tenham recebido muito critério de qualidade, eles não são, digamos, repetíveis, né? Você não consegue reproduzi-los, eles não reproduzem com os mesmos resultados, colocando ali em questão se aquele é um estudo relevante ou não. Mas é um livro que eu diria que é um livro supremo. Eu sei que vai parecer esquisito, mas é um livro que eu diria que tem que ler. Tá? Não é um dos meus livros preferidos, por exemplo, de ciência comportamental. Depois eu posso fazer um ranking disso. Mas é um livro que eu diria supremo. Mesmo que você trabalhe com copy, tem que ler. E mesmo que você não trabalhe com copy, eu diria que é supremo, você tem que ler. E se você trabalha com copy, aí que você precisa ler mesmo, tá? O David Ogilvy, para mim, ele se encaixa nesses livros, principalmente o Ogilvy Publicitário, eu diria que é um livro bom. E o Sobre a Propaganda é um livro bom também. Eu diria que o Sobre a Propaganda é até melhor, inclusive. Tá? Deixa eu fazer assim, tá? Vou deixar os dois aqui, depois eu mostro qual a diferença entre um e outro. O Confissões de um Publicitário, ele, de novo, não é aquele livro que trata especificamente de copywriting. Ele trata da vida do David Ogilvy, como que as ideias que ele tem, o que é uma big idea. Ele trata desses assuntos porque é um livro que o David Ogilvy mesmo escreveu para promover a própria agência. Ele fala isso. Ele escreveu um livro e depois desse livro, a agência explodiu. Então, é o conteúdo dele. Ele dizia que é uma longa carta de vendas. Então, é um livro bom, é um livro legal. Você conhece bastante a respeito da ética do David Ogilvy, mas não há muitas ideias geniais assim, meu Deus. Minha escrita de copy mudou completamente depois disso. Eu diria que são mais princípios de marketing. É bom. Você se envolve com alguém que é uma lenda dentro desse mercado, mas eu não diria que é um livro obrigatório. Sem esse livro você não vai escrever bem. Por exemplo, Rafael, estou com pouco tempo, eu leio esses aqui ou eu leio David Ogilvy? Você lê esses aqui, ó.
em termos de técnica, domínio de técnica e referência, você vai aprender muito mais com esses livros aqui de cima do que com o David Hogg, Confissões de um Publicitário. O Sobre a Propaganda, eu diria que tem que ler. Eu diria que é um pouco melhor, tá? Mas, quer saber? Não. Vou colocar aqui, é um bom. Porque por mais que ele seja melhor... eu discordando de mim mesmo. Mas é um livro que, por mais que ele seja melhor, ele é mais específico, ele é mais longo também, e ele tem um pouco da experiência do David Hogg, inclusive com propaganda televisiva, ele ainda não é um grande livro para mim, tá? Não é um grande livro assim de copy, levando em consideração aqueles critérios do início. É um livro que precisa te ensinar a escrever melhor copy. Esse é um livro que te ensina a ser um melhor marqueteiro, tá? Um livro que te ensina a ser um melhor marqueteiro. Levando essas justificativas em questão, talvez para você seja supremo. Mas levando em consideração copywriting, o que você vai aprender escrevendo, é um livro bom. É um livro bom, ok? E é um livro, por exemplo, um livro que eu acho que é um livro que tem que ler, para vocês terem uma noção, é esse do John Cappell's Tested Advertising Methods. É um livro que talvez não seja um livro supremo, porque ele é bem específico de copy, mas é um livro que, para mim, todo mundo tem que ler. Por quê? O John Cappels, ele mostra ali com muita clareza como e por que ele escreveu cada um dos textos. Tem sempre essa suspeita de que talvez ele esteja inventando os motivos ali. Deu certo porque eu fiz isso e tal, e você sempre tem que levar isso em consideração, porque o cara vai justificar aquilo de uma maneira que seja, como eu posso dizer, que seja conveniente para ele vender a si mesmo, muitas vezes. Mas é um livro que, apesar disso, é muito bom. Eu diria que é um livro que tem que ler, sim, porque tem bastante coisa prática ali, bastante análise de partes textuais que talvez para o iniciante seja muito difícil de pegar, tá? Um livro que nem perca tempo para mim é o Cash Advertising. Muita gente adora esse livro. Muita gente adora esse livro. Eu acho que o Fernando Brasil, inclusive, fez até um vídeo sobre esse livro, mas honestamente é um livro que só repete várias coisas que você vai encontrar nesses livros anteriores aqui, e de um jeito, para mim, muito simplório, muito, enfim, vulgar às vezes, tá? Não gosto desse livro, para mim, não, nem perca tempo, tá? Se você quiser ver o vídeo do Brasão, ele vem entrar aqui, ó. Melhor ver o vídeo, tá? Melhor você ver o vídeo, ver a aula lá e não precisa ler esse livro, não. Mas, e tá no YouTube aqui, também não sou amigo do Fernando Brazão. Não é que eu não gosto dele, é que eu não conheço. A gente nunca se falou. Mas eu sei que ele tem um vídeo, porque eu busquei ali no YouTube para saber se alguém falava disso. Então eu diria que é um livro que é melhor ver o vídeo, se você quiser, mas para mim nem melhor ver o vídeo, eu nem veria, tá? Mas para mim é nem perca tempo com isso. Mas caso você não confie em mim, faça isso. Um livro que é um livro bom, o copywriter brasileiro que trabalha na Ágora, é a Carta de Vendas de 16 Palavras. Por que não é um livro... Deixa eu explicar por que eu não coloquei ele tem que ler. Não coloquei ele em tem que ler, porque esse é um livro muito bom para quem quer escrever páginas de vendas longas. É um livro em que o Evaldo Albuquerque ele mostra como escrever cada uma das sessões desse livro. É muito parecido com o Ray Edwards nesse sentido, mas mais econômico até, é mais curto o livro. E o próprio livro é escrito com dessa forma, tá? É um livro também que promove muito bem o Albuquerque. Mas é só para carta de vendas. Então é um livro muito bom, muito específico para esse gênero, tá? Então, por isso que ele vai entrar aqui em bom. Se fosse só um livro de cartas de vendas, ele entraria em outras categorias. Mas é muito específico para esse sentido. Quer dizer, não leia esse livro se você quer fazer post no Instagram, se você quer fazer vídeo no YouTube, talvez. Talvez se você pensar daí uma carta de vendas como vídeo de vendas no YouTube, aí talvez faça sentido, mas também há outros livros mais específicos para isso, tá? Então é isso, é um livro bem específico, é bom, muito bom para aquilo que eles propõem, mas é um livro de copy bem nichado, por assim dizer, tá? Um livro que eu considero que tem que ler é o livro... Não, deixa eu falar mal de algum livro aqui também. Ó, eu acho... Esse livro é muito ruim, né? Esse Fierce Copyright, tá? É um livro que eu li lá no início da minha carreira, porque é um livro que prometia ganhos rápidos. É um livro que tinha templates e tudo mais. E é um livro que depois que eu comecei a ler os outros, eu percebi o quão ruim ele era. Assim, um livro muito bosta mesmo, tá? E, assim, talvez seja útil para alguém, etc. Mas para mim, de novo, lê os outros livros que você vai ganhar mais.
toda essa ideia de você querer progredir numa carreira difícil com um método muito facinho e tudo muito mastigadinho, vai te levar a ser substituído por inteligência artificial, tá? Sim, o que mais vai diferenciar os copywriters agora é a sua capacidade de julgar o que é bom, o que é ruim, de pensar, principalmente, tá? De avaliar. E esse é o tipo de livro que não te ajuda a desenvolver isso, porque ele não te ajuda a desenvolver contexto. Ele dá fórmulas para você e é só você repetir. Mas aí sabe que tem um negócio que repete fórmula melhor do que qualquer ser humano no planeta? É a inteligência artificial, tá? Então, para mim, não perca tempo, não vale a pena ler esse tipo de livro. Um livro que cai na mesma categoria é esse The Copywriting Cheat Code. É outro livro que, né, nem para perder tempo, entra nessa mesma pegada de livro que, sim, né, você só vai pegar umas formulazinhas e vai escrever com base, trocando, né, apenas o conteúdo ali, né? Você vai substituir pelo seu nicho. Bom, um livro que eu acho que é um livro bom, é um livro que eu considero, assim, né, que não precisa, para iniciantes, principalmente, é o livro do Andy Maslin, né, que chama Copywriting Persuasivo. É um livro também publicado pela editora H1. É um livro muito bom mesmo, tá? Para quem trabalha com copy e principalmente iniciante, é um livro que eu recomendo. Ele é curto, ele é objetivo, traz vários exemplos e são coisas muito úteis. E o Andy Maslin, ele é fã do meu copywriter de resposta direta preferido, que é o Bill Jamie. O Bill Jamie, infelizmente, nunca escreveu um livro. Só tem que ler as cartas de venda, mas como a gente está falando de vídeos, eu não vou trazer nada aqui dele. Mas é o Bill Jamie com Y. Leiam tudo que você puder, principalmente se você trabalha com assinaturas. Ele é o rei desse tipo de copy. Outro livro que entra aqui, não perca tempo, é esse aqui, ó, Copywriting Framework Checklist. Cara, se tem esse negócio do nome, eu nem compro, tá? Mas eu li muito lixo no passado. E esse é um desse tipo de livro. Outro livro que não é pra você perder tempo é o Wrong to Copywriting, tá? Wrong to Copywriting. É um livro que entra nessa categoria de livros de autoajuda para copy. Ele tem um título muito bom, que é For Small Business, para negócios pequenos. Eu fiquei muito interessado porque boa parte dos clientes no meu início da carreira eram clientes pequenos. Eu gostaria de saber as diferenças entre eles. E, honestamente, é um livro curto, acho que tem umas 80, 90 páginas, mas honestamente não vale a pena. É aquele tipo de livro que você termina e você não lembra nada do livro. E eu não gosto desse tipo de livro, porque é um livro assim tão leve, tão sutil e fala de tantas coisas de um jeito vago que você não fica nem com uma ideia no final. Não vale o custo de dinheiro e tempo investidos, tá? Um livro que eu acho bom é o livro do Jim Edwards, que chama Copywriting. Tá? Agora, aqui não dá para ver o subtítulo, tá? Mas é o Jim Edwards Copywriting. Aí tem um título aqui que não dá para ver o subtítulo. Mas é um livro bom, é um livro que segue nesta linha de copywriting formulaico, que eu poderia colocar quem tem que ler para quem trabalha com esse tipo de copy, né, que tem um certo esquema, principalmente baseado num funil bem específico. E o Jim Edwards, que é o copywriter, acho que foi do Russell Brunson por um tempo, ele tem um jeito de fazer as coisas, de vender as coisas, e aí ele ensina você a escrever cada uma das seções desse estilo de venda. Quando você lê esse tipo de livro e você não tem o mesmo modelo de negócio e de vendas que a pessoa, o livro fica um pouco difícil de você pensar em transpor as aplicações para outro tipo de negócio. Os livros que têm essa característica de fórmula sempre terão essa dificuldade, porque as fórmulas elas não têm esse poder que elimine o contexto. Você precisa ler muita coisa e pensar bastante sobre o que você está fazendo, porque para tirar as fórmulas para replicá-las em outro contexto exige inteligência, que é um negócio que esses livros não desenvolvem. Eles desenvolvem a sua capacidade de executar ações. Então, faça assim, você vai lá e faz assado, né? Assim, você faz assim, você faz. Ele tem um passo a passo, tá? Então, é um tipo de livro que talvez seja interessante para quem não faz a menor ideia do que está fazendo, entrou agora e precisa de uma. Ou para quem trabalha com um modelo específico do Jim Edwards, mas não é um livro que, sei lá, você trabalha com YouTube, trabalha com newsletter, né? E vai ler o livro e vai aprender a escrever. Não vai, tá?
Mas se você trabalha com esse tipo de marketing, resposta direta, com esse funil do Russell Brunson, aí é um livro que para você tem que ler, tá? Então, levem sempre isso em consideração. Um livro que eu considero supremo, tá? Eu acho que, antes desse... Ó, um livro que eu acho que não vale nem perder, assim... É que eu fico meio assim com esse livro, cara. Porque esse livro do Bob Bly, do Robert Bly, ele é um livro já um pouco desatualizado, na minha opinião. Somente ele entra nesse marketing de vários tipos. Por exemplo, entre ele e o livro do Paulo Macedo, eu diria que o livro do Paulo Macedo substitui muito bem o livro. Eu não sei se eu colocarei aqui, né? Melhor ver o vídeo. Tá? Mas para mim, assim, eu não acho que eu acho que é um manual interessante. Ele traz vários formatos de copy, mas ele também não desenvolve nenhum deles. É um livro que, na minha opinião, ele é um pouco ele é assim, ele é um pouco de tudo e ele acaba não te levando a nenhuma transformação sólida, tá? Eu não gostei desse livro. Eu li na época em que ele nem tinha ainda o capítulo específico para a internet. Não curti esse livro. Não acho que é um bom livro. Acho que você pode ler os outros que você vai ter um ganho maior. Não sei se eu coloquei ver o vídeo porque eu não sei se ele tem algum vídeo. Senão eu vou colocar aqui, ó. Nem perca tempo, tá? Eu acho que esses outros aqui são melhores nesse sentido. Eu já indiquei esse livro. Indico às vezes para as pessoas, principalmente quando eu sinto que elas são iniciantes. Eu acho que daí pode ser útil só para você ter uma noção do que dá para produzir. Ah, o copywriter faz essas coisas. Aí para você talvez ele seja um livro bom, tá? Mas se você leu esses outros aqui, eu não diria para você ler esse, por causa daquilo que eu falei no início do vídeo. Livro de copy tende a ser muito repetitivo e muito mais do mesmo. Porque um copywriter vê que tal formato ou que as pessoas querem aprender tal coisa, e o cara vai lá e escreve um livro dessa forma. Tá? E aí acaba ficando que os livros ficam muito parecidos. Então, eu diria que é um livro meio que, sei lá, nem perca tempo. Um livro que eu acho que é bom e pouca gente recomenda é esse livro aqui. Ou, não, eu vou falar desse aqui agora. Eu vou falar esse aqui, ó, um livro supremo, que eu considero supremo. Esse aqui, ó. O Creative, esse aqui, ó. Advertising Concept and Copy, tá? É um livro excelente para quem trabalha com marketing. Vou colocar aqui, ó, porque daí ele não estaria no meu critério, né? De livro supremo. É o Advertising Concept e Copy, porque quem não é do marketing não vai aprender, não vai querer de copy, talvez design, vai. Eu vou colocar aqui, ó, vou voltar. É um livro supremo. Eu ia falar assim, porque quem não é de copy não pode aprender, mas esse é um livro supremo, sim. Eu vou ser mais determinado aqui, na minha primeira impressão. É um livro supremo. Ele ensina você desde o brief até a concepção da headline, do slogan, da imagem, do anúncio ou da campanha. Ele é um livro muito passo a passo, mas ele é muito amplo, que te permite criar muitas campanhas de várias formas diferentes. Diferente do outros, em que tem um formato bem específico, página de vendas, ele te ensina a pensar de uma maneira um pouco mais ampla, principalmente quando você é dono do próprio negócio ou você é um estrategista de campanha. Eu diria que esse é um livro que tem que ser lido. E da mesma maneira, esse aqui, né, The Advertising Concept Book, é um outro livro supremo para esse sentido. Eu uso bastante. E esse terceiro aqui também, tá? Creative Advertising. São 3 livros que eu diria que são supremos. São livros que eu uso e usei, né? Eu uso no Copycraft e usei também para produzir campanhas que eu considero excelentes nesse sentido. Eu posso dizer que porque eu tinha esse background de resposta direta, talvez eu tenha olhado para essas propagandas e já sacado como eu poderia adaptá-las para um contexto com um orçamento menor, com um público menor, quer dizer, eu não estou escrevendo para a Coca-Cola. Pode ser que sim, então você precisa levar isso em consideração. Assim, você vai ler esse livro e talvez você não tenha ainda um senso prático que eu acho que a resposta direta dá, e que talvez na propaganda, para pessoas que não têm muita essa noção, não têm experiência, elas não consigam ver como tal anúncio possa ser transposto para um Reels, por exemplo, tá? Então, eu acho que esse é um problema, mas é um problema de inteligência mesmo. É isso. Um livro que eu considero bom, mas também, assim, nada demais, principalmente depois que você lê os outros, é o do Victor Schwab, How to Write a Good Advertisement. Por exemplo, eu acho esses aqui muito melhores do que o do Victor Schwab. É um livro bom, é um livro que você pode ler, mas ele é um pouco
repetitivo, um pouco, enfim, né, os outros são melhores e são mais amplos, na minha opinião. Um livro que eu acho que tem que ler é esse aqui, Hey Whipple, Squeeze This. Tá? É incrível que esse livro não tenha uma tradução ainda em português. Quem faz o prefácio, inclusive, acho que é o Anselmo Brandão, acho que é isso. Ele é brasileiro e usa muito em campanhas dele, claro, dentro de agências tradicionais de publicidade, mas você, como copywriter, sempre precisa buscar coisas que as pessoas não estão fazendo. Novas referências, novos meios, para você se antecipar. Não é aquilo que está acontecendo, mas aquilo que pode acontecer. E eu acho que esse livro fornece elementos para você pensar melhor, não só em anúncios, mas em conteúdos também. Outro livro que eu acho que é melhor, um livro que eu acho melhor ver o vídeo. Eu acho que esse, eu acho que esse The Art of the Click é um livro bom. Ele populariza alguns conceitos de resposta direta, mas é um livro que, assim, olha, é melhor você ver o vídeo. O autor acho que tem alguns vídeos no YouTube explicando, tem podcast. É melhor você ver aquilo. Não tem muita coisa diferente, não, em The Art of the Click. Eu diria que o livro do Dan Kennedy, How to Write a Sales Letter, às vezes, se você tiver acesso aos masterminds do Dan Kennedy, aos vídeos do Dan Kennedy, vale mais a pena você ver o vídeo do que ver esse processo. Entre o Dan Kennedy e o Evaldo, se for em termos só de cartas de venda, eu diria que o Evaldo é até melhor. Tá? É um autor melhor nesse sentido. Você pode escolher um dos dois para ler. Aqui o Dan Kennedy trata de uma maneira diferente, mas eu diria que o Evaldo é mais prático, mais direto ao ponto. Até porque tem influência do Dan Kennedy também aqui, me parece, tá? O Dan Kennedy ele tem uma coleção que chama No BS, No Bullshit, sem besteira, que eu acho que é até melhor, a depender de quantos capítulos ele escreveu, porque o Dan Kennedy é muito bom, tá? Mas esse aqui eu diria que, sabe, é um livro bom, vale muito a pena ver. Eu vou colocar em bom, vai? Vou colocar em bom. Tá? Porque eu não sei se é fácil achar os vídeos do Dan Kennedy, tá? Mas é um livro bom, mas ele é específico para cartas de vendas. Um livro que é melhor, um livro, né, que eu acho que vale a pena ler inteiro, é o Emotional Sale. Tá? Emotional Sale, do Clayton Makepeace. É um livro que ele tem bastante coisa ali que tem no Quick Start, que é o treinamento dele de copy, e eu diria que é um resumo deste livro, desse tipo de material que ele usa durante os seus treinamentos. Então vale muito a pena criar usarem esse livro, principalmente para você que precisa criar emoções nos seus textos, tá? É uns livros raros em que fazem isso, de uma maneira bem específica. Eu usei parte desse livro também no Copycraft. O Robert Collier é aquele livro que é tipo supremo, né? Supremo não, tem que ler, porque ele fala bem especificamente. É obrigatório. As cartas do Robert Collier, para mim, são muito boas. E ele é fácil achar por aí. Ele é muito bom, também dentro dessa tradição de resposta direta, mas é um livro que vale muito a pena ler. Tá? Vale muito a pena ler. E, novamente, você vai precisar de algum tipo de material que compile, né, que faça compilação dessas cartas de venda. Você precisa ter referências para ler. Tá? Então aqui eu acabei não colocando nenhum tipo de swipe file, que é como a gente chama essas referências, conjunto de referências, mas você precisa ter algum, tá? E aí, enfim, são vários as fontes aí. Um livro, esse aqui eu acabei colocando repetido, né? Mas um livro que eu acho que é legal, é um livro bom, tá? Mas é porque eu colocaria ele em bom, porque ele é um livro difícil de achar. É difícil de achar. Talvez, eu vou considerar aqui pensando no contexto, né? Mas é um livro que, se você tiver dentro de uma carreira de copy, de agência, esse é um livro fundamental. Eu colocaria como bom também, porque eu acho que, principalmente com a profissionalização do mercado digital, em que as agências estão se tornando uma realidade cada vez mais burocrática, até para você subir e fazer uma carreira dentro delas, você pode ficar um pouco perdido em relação ao que você tem que fazer para subir nessa carreira, ou para mostrar o seu trabalho, enfim, coisas assim do tipo. E aí eu diria que esse é um livro raro, há poucos livros assim, em copy, tá? Então, é especificamente de copy.
Então eu diria que é um livro bom, principalmente se você está pensando em o que dá para fazer para eu melhorar a minha carreira. Ele vai contar aí, dentro do seu livro, como algumas técnicas, algumas dicas que ele usou ajudaram, fizeram com que ele progredisse, mas ele fala especificamente como profissional criativo, tá? Então é um livro raro, há poucos livros assim, mas também você não vai aprender muita copy, tá? Não é isso, tá? Se tiver um vídeo, eu diria que é melhor ver o vídeo. Você não vai aprender a escrever melhor, tá? É um livro nesse sentido. Eu diria que vamos lá. Eu diria que o que eu recomendei nos últimos vídeos, os melhores vídeos do ano, né? Livros do ano, que é o do Howard Gossage e o. Esse aqui é supremo, né? E do Neil French. Vou fazer um de cada vez, porque senão vai ficar confuso. O Sorry for the Lobsters, para mim, ele é o Confissões de um Jovem Publicitário, mas só que melhor. Eu gosto mais desse livro, não só porque o Neil French é mais honesto que o David Ogilvy, é melhor que o David Ogilvy para mim em termos de escrita, mas ele analisa e fala como ele escreveu e por que ele escreveu, como que ele pensou na campanha de vários dos produtos que ele vendeu. E o Neil French é um desses poucos copywriters que não só venderam muito dinheiro, mas ganhou, né, muitos prêmios, tá? Então é um livro que vale muito a pena ler se você quiser ter esse tipo de inspiração, de mentor de alto nível. O Neil French está vivo, ele responde e-mails e coisas assim do tipo, tá? Você pode entrar em contato com ele que ele tira suas dúvidas tranquilamente. O do Gossett, para mim, é o livro supremo. É, para mim, o melhor livro de marketing dos últimos 100 anos. Uma das poucas pessoas que não só entenderam o próprio tempo, mas previu, né? Ele não só entendeu o próprio tempo, mas ele previu o. Previu não, né? Ele, ele antecipou o futuro com o seu próprio trabalho. Assim. Ele, para mim, é um baita ator, um visionário, assim, e eu acho que vale muito a pena ler tudo o que ele já escreveu, e esse livro compila boa parte daquilo, tá? Um outro livro que eu acho que é ok, ou melhor ver o vídeo, é o A Self-Help Guide for Copywriter, né, do Dan Newcomb. É um livro novo, de novo, copywriters de agência, e que eu acho que ele traz dicas interessantes, traz dicas úteis, mas se eu não me engano, ele participou de. Eu coloquei no YouTube, mas eu não vi muitos vídeos, só vi trechos desses vídeos. Talvez eu esteja errado, mas se eu não estiver errado, eu colocarei em bom, tá? Então é um dos dois, não é um livro que tem que ler, não. Mas é um livro que ele lida com o copywriter de uma maneira mais recente, de uma maneira mais atual. Ele traz dicas sobre como você pode superar os desafios da sua profissão, na mesma vibe que esse do Júnior, mas ele traz essas dicas mais práticas, de como ele tem capítulos específicos sobre como escrever títulos, sobre como revisar e etc e tal, tá? Eu acho que é um livro que vale a pena ler se você, enfim, tiver com esse problema específico, você quer uma ajuda, você quer um ânimo para não desistir, tá? Depois nós temos esse livro que eu acho que tem que ler, que é do Michael Masterson. Esses livros, Copylogic, todos os livros do Michael Masterson, que é um pseudônimo, eu acho que vale a pena ler, tá? Eu acho que é um livro que tem que ler, vale a pena não, né? Tem que ler para você ter alguma ideia. O Michael Masterson, ele é dentro dessa tradição de resposta direta, ele é talvez o autor preferido da Empíricos, mas ele traz muito conteúdo desses outros livros que eu recomendei. Então, às vezes, é uma boa porta de entrada. Se você lê os outros, quando você lê os deles, você fala assim, puxa, mais do mesmo. Então, aqui no ranking, né, você precisa sempre levar em consideração o que você leu, o que você vai ler antes, porque daí talvez você não precise ler os outros, tá? Copy não é literatura. Assim, literatura, quanto mais você lê, mais você aprende. Copy não é assim. Às vezes você lê 2, 3 livros daquele assunto, você vai ler um quinto, sexto, e fala, mas eu tô de saco cheio já desse livro aqui. É tudo a mesma coisa, quando isso vai mudar? Então é diferente. Livros técnicos, livros profissionais, eles se esgotam em interesse até que você atinja um certo patamar para que aqueles livros comecem a fazer mais sentido para você. Então, por exemplo, eu poderia citar vários livros de criação de campanha, criação de marca e tal, mas você não está criando isso agora, ou não pretende criar. Então, esses livros podem ser interessantes, mas você
estão muito longe de você ainda. Então, ou eles vão parecer distantes ou eles vão parecer repetidos, quer dizer, você está cansado de fazer aquilo. Você precisa de novos desafios. Então, o livro não pode fazer isso por você. Você que precisa buscar esses novos desafios que vão exigir novos conhecimentos e daí você vai conseguir criar algo legal, tá? Outro livro que eu considero essencial para quem trabalha com marketing é o do Drayton Bird, né, que chama Common Sense Direct and Digital Marketing. É um livro fundamental para você que trabalha com resposta direta e marketing digital, do Drayton Bird, que era amigo do David Ogilvy, tá? E o David Ogilvy recomendava muito o trabalho dele, está vivo também. Eu acho que é um copywriter inglês. E acabamos. É que esses outros aqui, eu acabei repetindo, mas foram 45 livros. 45 livros. De copy. Vários ficaram de fora aqui, tá? Porque senão eu comecei a colocar e vi que eles ficariam gigantescos, uma lista gigantesca. Mas eu diria que como um começo, eu acho que vale a pena, né, gente? Assim, 45 livros, eu acho que são alguns anos aí de estudo para você pensar aí em o que você vai ler primeiro, tá? Há vários livros que ficaram de fora também porque entram nessas outras categorias de esse é um livro muito específico de revisão de copy, esse é um outro muito específico de comportamento humano, né, como o Rápido e Devagar, que eu comentei no início. Então, a única exceção que eu abri aqui foi o do Cialdini, porque ele sempre aparece nessas listas. E vocês vão perceber que conforme vocês dominam a parte técnica e escrita e de estratégica de copy, vocês só vão progredir não só com mais copy, não vai adiantar. Você vai ter que ler mais livros de comportamento, mais livros sobre cultura, sobre sociologia, sobre biologia. Assim, a copy não vai resolver todos os seus problemas de marketing. Bota isso na cabeça, tá? Você que precisa se tornar ou quer se tornar um profissional de copy, você vai precisar ler principalmente esses livros que estão aqui, né? Entre tem que ler e bom, você vai ter que, né, essas 3 colunas aqui, pelo menos escolha aí uns 2 de cada uma, não é, para os seus próximos meses e leia alguns desses, tá? Eu tenho uma lista comentada em que eu tenho um plano de estudo dentro da minha mentoria, que é o Copycraft, e lá eu explico quando ler tal livro e para que você quer fazer, né? Para que você vai ler aquele livro ali. Então, eu diria que se você quer um negócio mais detalhado com um processo e um plano de carreira, aí você teria que entrar no Copycraft ou adquirir esta lista. Perfeito? Se você ficou interessado com essa lista, comenta aí, porque daí eu talvez faça uma promoção como eu já fiz, que eu vendo arquitetura e você ganha essa lista com esta aula. Fechou? Espero que tenha sido legal, espero que tenha sido bacana e nos vemos numa próxima lista, talvez agora falando aí sobre livros de marketing, não de copywriting.